Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Você que está aí na sua casa, só para lembrarmos que a igreja não está fechada, o templo não está fechado. Esse físico sim, mas nós somos o templo do Espírito Santo e nós estamos sempre dispostos, sempre abertos para que nós possamos adorar o nosso Deus. Queria lembrar os irmãos que os cultos online vão continuar. E quando nós estivermos para voltar, assim que nós tivermos as condições adequadas, estiver tudo ok aí com o nosso município, então nós avisaremos e voltaremos a ter o culto presencial. Amém? Curve a sua cabeça onde você estiver, eu quero orar. Pai, muito obrigado, porque nós estamos na sua presença e nós estamos aqui para cultuá-lo, para elevar a Ti a nossa adoração, os nossos louvores, como fizemos até esse momento. E agora queremos ser ministrados pela Sua palavra, através do poder do Teu Espírito, para que nós possamos compreender, entender, conhecer, ter mais intimidade contigo, a fim de que nós possamos, nesse processo, nessa jornada na qual nós estamos incluídos como família de Deus, alcançarmos os objetivos e termos êxito, Pai, no propósito que o Senhor idealizou para cada um de nós, antes que houvesse mundo. É o que a Sua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Bom, querido irmão, querida irmã, família de Deus, nós estamos nesse momento no propósito de reconciliação familiar, através das nossas orações, através do jejum e através da comunhão, e lendo a palavra, obviamente. E nesse momento, onde nós entendemos que Deus nos deu o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. E temos um tema proposto na série Cada Casa um Caso. E hoje o título que nós daremos a essa segunda mensagem, você deve se lembrar que a primeira mensagem, pregada pelo pastor Júnior, falou da casa de Noé. Hoje o título dessa mensagem é Sua Casa, Seu Caso. E nós queremos refletir sobre a casa de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. E para que tudo possa fluir bem, para que tudo vá bem, nós precisamos ter uma compreensão espiritual do significado dessa casa espiritual. Eu quero que você olhe para si mesmo neste momento e pense e entenda que você é uma casa espiritual. E nós queremos lembrar novamente a respeito do alicerce, a respeito de alguns fundamentos, para que nós alcancemos essa amplitude da reconciliação familiar. É importante, fundamental, essencial que nós entendamos e cuidemos desta casa espiritual, desse templo que é o templo do Espírito Santo, que sou eu e você. Então, a palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Veja, nação santa. Nós somos uma raça eleita. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Se nós nascemos de novo, se nós entregamos a nossa vida a Cristo verdadeiramente, nós nascemos de novo e passamos a ter um Senhor em nossas vidas e um Salvador. E esse Senhor é aquele que nos comprou, que nos deu de si mesmo naquela cruz do Calvário, estabeleceu ali uma imputação, cedendo os créditos da justiça para nós. Nós somos declarados justos, Deus nos chama de justos, e levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades. Então nós temos que tomar posse, compreender isso, esse fundamento, esse alicerce que nós recebemos,
que é Cristo em nós, a esperança da glória. E viver isso, porque não há vida fora de Cristo. Nós necessitamos manifestar essa realidade como nação santa, como uma raça eleita, para fazer a diferença na nossa geração, porque o propósito de Deus é que nós entendamos esse significado e que nós tenhamos, de fato, esse propósito entranhado nos nossos corações. E nós precisamos trabalhar esse templo, precisamos trabalhar essa casa espiritual, que é o meu e o seu coração. Você e eu temos valores, e esses valores foram ditos pelo próprio Deus. Nós temos uma identidade, que é a identidade em Cristo, e nós temos também esse propósito. Então eu quero dizer que eu e você somos VIP, nós somos um povo VIP, nós somos um povo que temos valores, que temos uma identidade e que temos um propósito. E nós somos especiais aos olhos de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. E eu me sinto amado, eu me sinto totalmente entregue ao Senhor toda vez que eu reflito naquilo que Ele fez naquela cruz. A mensagem que nos foi trazida e que foi compilada nesses 66 livros, nesse cânon que é a Bíblia, e que me faz a cada dia conhecer mais o meu Deus e ter essa identidade fortalecida. É extremamente necessário para que nós possamos obter êxito. E a palavra também diz, lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 19 a 22, reforçando, o apóstolo diz aos Efésios assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Importante mencionar aí, no caso, a família espiritual, a igreja, porque eu sou igreja, você que está aí em casa, você é igreja. Então, portanto, a igreja, a instituição, CNPJ, está fechada. Mas a igreja espiritual, a família de Deus, que é a casa de Deus, está aberta. E aqui a palavra diz que nós estamos sendo feitos como edifício de Deus, juntos, porque nós somos membros uns dos outros. Então, como família espiritual, como igreja, o meu raciocínio é amplo. Eu dependo dos membros, eu dependo do cabeça, que é Jesus Cristo, mas eu sou o corpo de Cristo, e nós vamos ajustando, e nós vamos crescendo à medida em que nós vamos conhecendo e entendendo e colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E eu dependo do dom de um irmão, eu dependo do dom do outro irmão, de um dom ministerial, de um dom espiritual, para que eu possa fazer parte desse grande evento criado por Deus, dessa grande família que Deus criou, para que nós possamos andar juntos. É essencial. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz que nós não devemos deixar de congregar, o que significa estarmos unidos, estarmos juntos em espírito, recebendo a palavra de Deus, participando daquilo que a igreja propõe para cada um de nós, para que nós possamos crescer, receber do Espírito, ter a revelação das coisas de Deus e podermos caminhar juntos. Tudo isso faz parte do cuidado e do zelo que eu e você devemos ter por esta casa espiritual que somos nós, o templo. Porque veja bem, um salva-vidas, antes dele cair na água e ir para o mar ou para as piscinas, ele recebe um preparo. E esse preparo, no sentido de que ele possa estar totalmente equipado em todos os sentidos, psicológico, emocional, espiritualmente, para que ele possa, no momento em que acontecer alguma coisa, ele ser aquele salva-vidas. E todo bom salva-vida, ele espera normalmente aquela pessoa se cansar,
para que Ele possa atuar. Porque quando uma pessoa está desesperada, desequilibrada, está em desordem, ela reúne muita força e ela é capaz de levar o salva-vidas juntos. Então tem toda uma estratégia, tem todo um treinamento. E o nosso coaching, o nosso treinador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está treinando, ele veio fazer parte das nossas vidas. Nós recebemos nessa casa um morador, nós recebemos nessa casa o dono da casa e que está vivendo em nós, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, porque ele conhece o que Deus pensa, e Deus sabe o que o Espírito Santo também está pensando. Então a intercessão é no sentido de fazer com que as nossas orações, elas fluam de tal maneira que chegue perante o Pai, perante o juiz, para que ele possa, de certa forma, responder e fazer com que nós estejamos alinhados com ele, o nosso coração e a nossa mente. Certamente as nossas orações serão respondidas, obviamente que sim, porque essa é uma promessa da palavra de Deus que está em 1 João capítulo 5, versículo 14. Mas veja bem, nós somos um santuário santo no Senhor, né? Eu tenho uma responsabilidade, eu sou marido, eu sou pai, eu sou um profissional, eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas sob meu comando, eu também me sujeito a outras pessoas. Então, a palavra de Deus me ensina que eu devo aplicar princípios específicos nessas relações. E esses princípios, eles precisam estar compreendidos, eles precisam estar absorvidos, eles precisam estar no meu coração, porque a palavra que tem poder, a palavra que Deus releva, é a palavra que sai do coração. Deus vê o coração, e quando eu falo coração, nós estamos falando de espírito, e eu devo honrar prioritariamente a Deus. Então veja bem, em todas as minhas relações, eu sempre digo o seguinte: a minha família não é a minha primeira prioridade, a minha família celular não é a minha primeira prioridade, a minha esposa não é a minha primeira prioridade, os meus filhos não são minha primeira prioridade. A minha primeira prioridade é Cristo, a minha primeira prioridade é o Senhor, porque quando eu coloco o Senhor como prioridade na minha vida, certamente a minha mulher, os meus filhos receberão a prioridade necessária. Lembra quando Jesus disse, quando ele estava falando a uma multidão, e chegou a sua mãe e os seus irmãos, chegaram ali, e alguém disse para ele: olha, sua mãe e os seus irmãos estão aí e querem falar contigo. Aí ele olha e diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele olha para os discípulos e diz, não para a multidão, tem uma diferença entre multidão e discípulo: vocês são minha mãe e meus irmãos. O que denota cuidado, respeito, zelo. Então, se eu coloco Jesus como prioridade, Jesus como o principal, que é a pedra angular, que é o alicerce, certamente eu saberei tratar e cuidar de todas as pessoas que são colocadas no meu relacionamento, incluindo os pais, obviamente. Existe uma prioridade quando você se casa, que é a sua casa, é a sua célula que você deve priorizar. E o pai e a mãe devem ser honrados. Então você vai saber, estabelecido pelo poder de Deus, que trouxe a você esse conhecimento, esse entendimento, você vai saber se posicionar em cada uma dessas situações, para que você possa de fato apresentar a Deus um sacrifício santo e agradável, que esse é o nosso culto racional. Então nós somos, na verdade, um santuário. Um santuário. Olha o que Deus diz aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Olha que palavra forte.
Nós somos o santuário de Deus. E se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá. Nós somos o corpo de Cristo. Esse meu corpo aqui, ele está exatamente aqui para interagir com essa atmosfera que nós vivemos aqui na Terra. Eu tenho uma alma, mas eu sou um espírito. Eu sou um espírito, possuo uma alma, onde está abrigados os meus pensamentos, minhas vontades, meus desejos, e habito um corpo. Veja, a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela separa alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja, separa alma e espírito. Quando você vai ali, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, lá no versículo 23, ele diz: e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo, e vos mantenham íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós somos a casa de Deus, nós somos aquilo que Deus nos deu, a identidade que Ele nos deu, e nós somos espirituais, porque Deus é o Pai dos espíritos, conforme Hebreus. Então, Ele é o Pai de você que é um espírito, se você nasceu de novo. Ele é o seu Pai espiritual, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque a Deus importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. E o espírito é um órgão imaterial que está em você, que Deus produziu isso para que nós pudéssemos nos conectar a Ele. Não há possibilidade alguma de nós recebermos qualquer revelação da palavra de Deus se não fosse pelo Espírito. Se não fosse pelo Espírito. Então nós temos que resgatar essa realidade, essa verdade. Porque muitas vezes nós somos crentes e até sacerdotes, nós vamos mostrar isso, mas nós não estamos 100% situados na palavra de Deus. Sabe que muitos creem em Deus, mas muitos não creem na palavra de Deus, e mesmo sendo sacerdotes, mesmo sendo experientes, mesmo sendo pessoas que muitas vezes estão buscando a Deus, mas nós temos os nossos vacilos, nós temos os nossos desconhecimentos. Embora a palavra de Deus diz: sede perfeito, porque eu sou perfeito, Deus sabe que nós não somos perfeitos, estamos num processo, e se faz necessário nesse processo que nós escolhamos a santificação, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Percebe que essa busca e esse processo, nessa casa espiritual que sou eu e é você, é prioridade, porque é a casa de Deus, para que nós possamos exercitar o nosso ministério de reconciliação e a palavra da reconciliação, para que a nossa casa, a nossa célula familiar, os nossos parentes possam ser alcançados, porque eu sou uma instrumentalidade de Deus. Quem salva vidas não sou eu, é o Senhor, mas eu sou a instrumentalidade dessa salvação. E eu devo proclamar e devo declarar essa palavra, mas essa palavra, ela não pode estar em mim somente intelectualmente, ela tem que estar no meu espírito, ela tem que estar abrigada no meu espírito. Nós estamos vivendo hoje, conhecidamente há um pouco mais de um ano, um período bastante complicado, conhecido como pandemia e Covid-19. Mas eu quero dizer uma coisa: muitos estão criando uma idolatria de coração. Nós sabemos que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, todas as vezes em que o povo de Deus perdia uma batalha, uma guerra,
era porque eles estavam em desobediência à palavra de Deus, aquilo que foi ministrado, aquilo que os profetas estavam levando, os sacerdotes estavam ministrando. Obviamente que a palavra também menciona que muitos ali, sejam sacerdotes ou profetas, eles estavam ensinando e ministrando coisas erradas, dizendo paz, paz, quando não havia paz. E Deus avisou através dos profetas, de Ezequiel, de Jeremias. Então, o povo se perdia no meio da idolatria. Idolatria. Porque eles começavam a sincretizar. Eles começavam a ter atitudes, porque se envolviam com outras pessoas, com outros deuses, e Deus havia dito para não fazer isso. Então eles começavam a idolatrar. Então perdiam foco naquilo que Deus tinha ensinado, naquilo que Deus queria para eles. E hoje não é diferente. Talvez você seja um crente, um evangélico, e se diz cristão, você não tem nenhuma imagem na sua casa, de João, de Pedro, de Paulo, de Santa, mas talvez você não perceba que você tem a idolatria no coração. O que é uma idolatria de coração? É algo que governa você, que está sendo soberano naquele momento, que está ocupando um espaço que não deveria, porque quem deve reinar e ser soberano a todo tempo é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo está trabalhando em nós para que essa realidade seja algo que você viva, que eu viva mesmo em todo o tempo. Então preste atenção. Essa Covid-19 hoje está sendo uma idolatria, porque isso está gerando medo, isso está gerando pânico. E veja bem, nós não recebemos espírito de covardia, nós recebemos espírito de poder, moderação e equilíbrio. O que significa isso? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É no poder do Espírito Santo que eu alcanço moderação e equilíbrio. Nós não somos negacionistas. A doença está aí. A enfermidade, ela é real. Muitos estão perdendo suas vidas. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, sermos dominados por essa realidade que está aí. Porque a nossa realidade é muito maior. A nossa realidade é Jesus Cristo. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba e sem que Ele permita. Se essa doença está aí, Deus está permitindo que essa doença esteja aí. E ela não pode me dominar. Porque se ela me dominar, para dar um exemplo bem específico do que todos estão vivendo hoje, isso vira uma idolatria de coração. E nós, a partir do momento que abrigamos isso no nosso coração, entra o pânico, entra o medo. E o medo produz tormento, diz a palavra. Então nós devemos compreender como nós devemos zelar e cuidar e produzir no poder do Espírito Santo para que esse templo esteja saneado, para que esse templo esteja alinhado, para que todos os equipamentos, os utensílios do templo estejam nos seus devidos lugares. Lembra como mostra no Antigo Testamento? Que nós temos lá no templo, nós temos os pães da proposição, nós temos o altar. Então, se nós somos o templo, é porque existe em nós, ou deveria existir em nós, como templo do Espírito Santo, um altar. E se há um altar, deve haver sacrifícios. Jesus falou que o templo seria destruído. E em 3 dias ele estaria de pé novamente. Os fariseus não entenderam isso. Isso mostra a capacidade que Deus tem de restaurar templos. Mas o templo físico de Salomão ruiu. O templo de Zorobabel ruiu. E nós sabemos escatologicamente que os judeus vão erguer o 3º templo. E sabemos também escatologicamente que esse 3º templo será profanado pelo anticristo. Mas o templo que somos nós
ele deve ser cuidado, porque o Espírito Santo está ali, mostrando para nós o caminho. Essa é a verdade. E nós temos que ter esse relacionamento íntimo. E o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, no sentido de destruir todas as ofertas que não agradam a Deus. De todo fogo estranho que porventura eu ou você possamos estar apresentando. Essa é uma realidade que nós devemos observar. E é o papel do Espírito Santo trabalhar em nós. E Ele está restaurando as nossas vidas, restaurando os nossos templos, para que nós tenhamos essa consciência espiritual. O apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz lá: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas não para aí. Ele continua: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E ainda em Coríntios ele vai dizer: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos. Olha, delas também falamos. Por que é importante mencionar isso? Porque muitas vezes nós cremos em Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e você crê realmente, você entregou a sua vida, você está salvo para a eternidade. Porém, você não declara a palavra, você não está lendo a palavra, você não está absorvendo a palavra. E quando nós temos que declarar algo, porque a palavra declarada, ela produz vida, mas é a palavra alinhada com o coração de Deus. Não é uma mera repetição, é algo que deve estar no meu coração e na minha boca. Lembra de Romanos capítulo 10, lá no versículo 8? A palavra está perto da sua boca e do seu coração. Veja bem, não é só a boca. Eu posso decorar versículos e declarar, mas não está no meu coração, eu não tenho vida naquilo ali. Então vira uma mera repetição, porque Deus vê o coração. Agora, se aquela palavra está no meu coração, já gerou vida em mim, quando eu declaro essa palavra, já está provado que a palavra mexe com o nosso sistema cognitivo, e nós passamos a pensar aquela palavra, aquilo que Deus disse, porque nós não vivemos por sentimento, nós vivemos pelo poder da palavra de Deus. Não são coisas emocionais, sentimentais, é pela fé. O justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento de fatos que se não veem. Deus gerou as coisas desde o início, declarando a palavra. E porque Ele declarou a palavra, se você for em Gênesis, todos os dias quando Ele criou algo, até o homem, Ele diz assim: Ele falou e Ele viu. Sempre que Ele criou alguma coisa, Ele disse: Ele falou e Ele viu. Então eu e você devemos falar, para que nós possamos ver. Mas esse falar é no Espírito, é no poder do Espírito da palavra. Então, meu irmão e minha irmã, nesse momento que nós estamos vivendo, o Senhor colocou no meu coração o sentido de que nós temos que cuidar da nossa casa, para que nós sejamos instrumentalidades vivas para cuidar dos nossos, para que a reconciliação ela possa fluir no nosso coração, de fato, e esse ministério possa ser cumprido, e a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, cumpre aquilo que lhe apraz. Eu não sei qual é a reconciliação necessária, se são com os pais. A palavra de Deus diz: honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenha uma vida longa na face da terra. É um princípio para o relacionamento com os pais. Se o seu problema é com o seu marido, com o seu cônjuge, há um princípio específico que você deve colocar ali e falar aquilo ali: marido, amai as vossas esposas. Aí eu tenho que avaliar se eu estou amando a minha esposa. Se eu não estou amando a minha esposa, eu peço a Deus, ao Espírito Santo, inclina o meu coração para que eu possa amar a minha esposa. E quando eu declarar a palavra, ela vai fluir, ela vai
cumprir aquilo que lhe apraz, porque é um princípio. E o que eu devo apresentar no templo, que sou eu, no altar do meu coração, é um sacrifício que agrade a Deus. E esse sacrifício só agradará a Deus se estiver no meu coração e na minha boca. Não adianta estar só na minha boca. E vai cumprir, porque Deus não é homem para mentir. O perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com medo de pegar essa doença, eu já peguei essa doença. Graças a Deus, Deus me livrou. Tenho parentes que pegaram essa doença e Deus tem livrado. Mas se eu quero ser alguém, um instrumento na mão de Deus, eu já começo a profetizar. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu ontem. Meu pai está internado. Meu pai teve diabetes, fez uma cirurgia recente, teve que tirar o dedinho do pé. E ele, depois de 3 meses, enfraqueceu. E ele enfraqueceu porque ele começou a ficar rebelde. E não quer comer qualquer coisa. Ele tem que seguir toda uma dieta. E tem dado muito trabalho. E ele ficou fraco e anêmico porque ele não quis comer. E eu conversando com a minha irmã, eles moram no Guarujá, em São Paulo, por esses dias, eu falei, conta para mim o que está acontecendo. E ela, o tempo todo, mencionando, ele está rebelde, ele está rebelde, ele está rebelde. Na hora o Espírito Santo falou comigo, espírito de rebeldia. Mas você pode pensar, a pessoa não quer comer e vai fazer mal para ela. Ele está com um probleminha lá no estômago, ele não quer comer. E ele está rebelde nas atitudes dele. Eu não tive dúvida. Eu passei 2 dias orando e repreendendo o espírito de rebeldia. E eu recebo uma notícia ontem de que ele comeu. Medo é um espírito que atormenta e que traz para as nossas vidas desconforto e pânico. E depois leva uma depressão, ele oprime, depois leva uma depressão. Eu quero dizer que você é igreja, que você tem que alinhar o seu coração com o que Deus diz, não o que os médicos dizem, não o que a sociedade diz, não esse pânico todo que está sendo gerado. Existe uma realidade, mas existe também um equilíbrio de usar um álcool gel, de usar uma máscara, de tomar cuidado com o próximo, de ter o distanciamento social, porque nós não podemos tentar a Deus. Mas isso não pode estar acima do poder de Deus, não pode estar acima daquilo que Deus diz. E eu preciso alinhar o meu coração. Eu preciso alinhar o meu coração. Não é só a minha mente, não é decorar a Bíblia, mas a palavra tem que entrar, ela tem que encarnar em mim, como o Verbo se fez carne. É isso que Jesus espera de nós. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas veja o que Davi revelou no Salmo 51. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O que Deus está falando aqui através de Davi? Que Deus não aceita meros sacrifícios. Nós podemos jejuar, nós podemos ofertar, nós podemos exercitar vários sacrifícios. E não tem nenhum tipo de prosperidade. Mas o que ele está falando aqui é que primeiro nós temos que obedecer. E um espírito quebrantado e um coração contrito, Deus não desprezará. Faz parte das bem-aventuranças. O reino de Deus é dos pobres de espírito, bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não tem nada e que precisam do próprio Deus se manifestando, a própria vida de Deus fluindo
para que Ele possa atuar em nós e nos fazer prosperar. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Sião é a igreja, Sião sou eu e você, nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ergue os muros de Jerusalém. Lembra quando Neemias foi para Jerusalém? Para quê? Fechar as brechas do muro, colocar lá as portas nos seus devidos lugares, os ferrolhos. Fechar as brechas significa santificar. Quem tem que ter medo não sou eu e nem você. Quem tem que ter medo é o inimigo de Deus. Josué capítulo 3, Josué aprendeu que ele deveria ser forte e corajoso para obedecer a palavra, para apresentar sacrifícios vivos diante de Deus. E ele pôde proclamar então, Josué 3,5: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E lá no capítulo 5 de Josué, no versículo de 1 a 2, vai dizer que os reis, os inimigos estavam ali naquelas muralhas, e eles tiveram medo do Senhor. Nós vamos inverter. Não somos nós que temos que ter medo, mas os inimigos é que tem que ter medo. E o inimigo, ele entra na brecha, o inimigo entra naquele pensamento de medo, naquele pensamento desequilibrado. Mas o Espírito Santo que habita em mim e você, o qual o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito, para que ele possa atuar em nós. Sabe, havia um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, o pai de João Batista. E Zacarias, eu tive compartilhando isso com uma pessoa que eu amo muito, que se tornou um grande amigo. Eu disse para ele: Deus me falou ao meu coração algo, eu quero mandar para ti. Isso está em Lucas capítulo 1. Quando Zacarias, como sacerdote, com a incumbência, ele foi sorteado para entrar ali no tabernáculo, como sacerdote. E ele entrou ali naquele tabernáculo. E o que Zacarias mais queria era um filho, porque a sua mulher era estéril, Isabel. E ele entra no templo, e ele estava orando sobre isso. E de repente aparece para ele com uma mensagem o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel entrega para ele e diz que Isabel teria um filho. Sabe o que aconteceu? Zacarias, naquele momento, ele começou a ficar incrédulo. E a palavra menciona que ele teve medo. Zacarias teve medo. Está escrito isso lá no capítulo 1 de Zacarias, de Lucas. Zacarias teve medo. E ele perguntou para o anjo: mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender que nós vamos ter um filho? O anjo Gabriel imediatamente falou para ele: olha, exatamente pela sua incredulidade, você vai ficar com a boca fechada. E fechou a boca dele. Fechou a boca de Zacarias. Isabel concebeu. Isabel estava no seu 6º mês de gravidez. Isabel recebeu a visita de Maria. E Maria havia recebido uma revelação da parte de Deus, de que ela conceberia aquele que viria, Jesus. E ela em momento algum titubeou, em momento algum foi incrédula ou teve dúvidas. Em momento algum, ao contrário de Zacarias. E Maria, quando vai se encontrar com Isabel, e ela dá uma saudação, provavelmente Shalom, que significa muita coisa, e pelo Espírito, aquela criança no ventre de Isabel começa a sacudir, a balançar. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Aquele menino no ventre sentiu a presença daquela palavra.
A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Eu e você somos a boca de Deus, os braços, os olhos. A palavra que sai das nossas entranhas, do nosso coração, elas cumprem aquilo que lhe apraz. E ali saiu aquela oração de Isabel, revelando a bem-aventurança de Maria. Mas mais para frente, quando o menino nasceu, o que aconteceu ali? Chamaram Zacarias. E Zacarias foi chamado para que dissesse qual seria o nome da criança. E o nome da criança já tinha sido dito pelo anjo, o qual deveria ser João. E Zacarias é chamado ali, naquele momento, e aí nasce o famoso cântico de Zacarias. Lembra que ele teve medo quando ele estava no templo, quando foi ali, teve um relacionamento ali com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel entregou a palavra para ele e fechou a sua boca por causa da incredulidade. No cântico de Zacarias, lá no versículo 67, ele diz: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Cheio do Espírito Santo e profetizou. Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Eu preciso cuidar da minha casa, desse templo, para que eu seja sempre cheio do Espírito Santo. E a palavra, ela possa ser produzida, possa ser profetizada, porque este livro é um livro profético. São as profecias desse livro. Profecia não é apenas aquelas revelações proféticas do futuro que os profetas revelavam aos povos. A palavra toda é uma profecia que deve ser assimilada, absorvida, declarada, dita, falada, mas que tem que sair do coração, de um altar que nós apresentamos uma oferta viva, santa e agradável ao Senhor. E com isso, nós alcançamos uma posição de vitória num coração quebrantado e num coração contrito, porque não desprezará, como nós dissemos. E é um alto nível de batalha espiritual. Por quê? A palavra de Deus diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração genuína, a adoração que sai de um coração, de um espírito quebrantado e contrito, a adoração que sai em forma de atitudes, de palavras, de pensamentos, e que são apresentadas no altar do sacrifício, e isso agrada a Deus. E esse é um alto nível de batalha espiritual. Então você quer vencer, você quer ver as coisas acontecendo, adore a Deus, mas apresente sacrifícios, seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o nosso culto racional. Cuide da sua casa espiritual, cuide do templo, cuide de você, para que você possa, de fato, realmente ser bênção e ser uma instrumentalidade nas mãos de Deus. Zacarias, no versículo 74, no seu cântico, conhecido como Cântico de Zacarias, que ele estava cheio do Espírito. No versículo 74, olha o que ele declara: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Olha o que Zacarias aprendeu, olha o que foi trabalhado no coração dele. O espírito de medo saiu, e ele pôde cantar ao Senhor, louvar, adorar a Deus, declarar a palavra, e ele profetizou na vida do seu filho João, no versículo 76, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados,
por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E ele vai terminar dizendo: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Queridos irmãos, em nome de Jesus, deixe que o seu templo, o templo de Deus, a sua casa espiritual, habitada pelo Espírito Santo, ela seja saneada, ela seja santificada, que você busque nesse processo a prioridade para que o Espírito de Cristo possa se manifestar em você, para que a palavra que saia da boca de Deus, representada por você, possa atingir aquelas vidas. Talvez você tenha alguém na sua casa, aí eu estou dizendo na sua casa física, na sua célula, na sua parentela, alguém que não conhece o Senhor. Talvez você tenha na sua casa um problema voltado para o seu relacionamento conjugal, porque está havendo uma deficiência no cônjuge de conhecimento, de entendimento. Talvez você tenha algum problema relacionado ao relacionamento com os filhos. Talvez o seu filho, a sua filha esteja passando por um processo que está te preocupando. Talvez você tenha um problema de relacionamentos com parentes mais distantes, não sei. Mas eu quero dizer para você, encha o teu coração do Espírito. Encha o teu espírito da presença de Deus e declare ao Senhor a respeito daquela vida e profetize, porque a palavra vai sair com o poder do seu coração para alcançar essas vidas. Sua casa, seu caso, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua de cuidar desta casa. Nós somos coadjuvantes do Espírito Santo, e o que Ele quer ver é o princípio ativo da sua palavra sendo real na minha e na sua vida, porque o Espírito Santo vai autenticar essa palavra no coração daqueles que precisam, a começar de cada um de nós. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Pense na sua casa hoje, espiritualmente falando. Pense em você hoje, naquilo que você deve entregar, naquilo que você deve pedir ao Espírito Santo, para que Ele possa, de fato, trabalhar e ter liberdade no seu coração, para que você seja um altar vivo e para que você acenda essa chama, assim como Paulo falou a Timóteo. Mantenha a chama acesa, porque você recebeu dons que veio desde a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, e pela imposição das mãos, das minhas mãos. Mantenha a chama acesa no Espírito, no poder de Deus. Amém, irmãos? Que você seja abençoado, que você receba da parte de Deus e que você permita fazer essa reflexão hoje. A sua casa é o seu caso, prioritariamente, e tudo mais vai se acomodar em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Nós vamos orar nesse momento e em seguida você continuará ouvindo um louvor da parte de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por podermos ser a sua casa. A glória do segundo templo é maior do que o do primeiro. Nós somos o templo do Espírito Santo. Essa é a sua casa. E nós queremos nos inspirar no temor de Jesus, que é o temor a Deus, para cuidar dessa casa, para apresentarmos a Ti sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti. Esse é o nosso culto racional. E queremos que a mente de Cristo, ela esteja 100% absorvida por nós, para que a palavra, ela possa ser dita através do Espírito e do coração, e ela trará vida em cada circunstância, em cada situação. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós cremos, e nós te agradecemos, Senhor.
Atua na vida dos meus irmãos. Toda distorção, toda desordem existente nessa casa espiritual, que o Senhor revele, para que tudo esteja em ordem, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, e o poder e a alegria do Espírito Santo esteja sobre a sua casa espiritual e sobre a sua célula familiar, em toda a sua parentela, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.